Jogo muito difícil, muito complicado, de altos e baixos, mas mais importante é que no final o resultado veio. O Grêmio ganhou do Curitiba de 2-1. Eu vou repercutir esse jogo, passando aqui a avaliação de cada jogador também. Bom, começar pelo gol. O Vanderlei jogou bem até, mas ele acabou falhando no lance crucial, que foi o lance do gol. Um escanteio rápido que foi cruzado e o Nathan Silva, que tinha entrado no segundo tempo, acabou fazendo o gol do Curitiba. Ele vacilou em um lance, e esse único lance foi o gol do Curitiba. Não podia ter falhado, ele já sofreu vários gols parecidos com esse, que ele se posiciona mal, quando ele vai na bola, já anteciparam ele e ele toma o gol. A dupla de zaga mandou bem, mas mesmo assim eu ainda prefiro Rodrigues e David Braz do que Paulo Miranda e David Braz. Eu gosto mais do Rodrigues, ele é mais veloz e contrasta mais, porque o Paulo Miranda é muito parecido com o David Braz e com isso fica mais fácil para os atacantes. Eu iria com Rodrigues e David Braz. As laterais para mim já começa com outro erro, eu iria com Diogo Barbosa e Orejuela. O Renato insiste em sempre mesclar, ou vai com uma dupla ou vai com a outra. Eu iria logo com Diogo Barbosa e Orejuela, porque na minha cabeça tem que jogar os melhores. E os melhores são Orejuela e Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa jogou muito bem. Em 15 minutos já jogou melhor do que o Cortez o ano todo. Deu assistência, marcou muito bem, deu chapéu. Deu a vida, ele marcou muito bem mesmo. E conseguiu resolver bem aquele lado esquerdo. O meio campo, o Lucas Silva mandou bem, mas ele tava bobeando às vezes na saída de bola, que ele errava alguns passes depois que o Grêmio recuperava a bola logo na entrada da área. Assim, ele criou algumas oportunidades para o Curitiba. Fora isso, ele acabou jogando bem. Bom, depois o Matheus Henrique jogou muito bem. Dessa vez ele jogou bem. Muito por causa que o Maicon entrou no segundo tempo. Depois que o Maicon entrou, o Matheus Henrique dominou o jogo junto com o Maicon. No primeiro tempo ele jogou bem, mas não tanto com a bola. Na parte mais tática, armando o time e posicionando melhor o time. O Robinho, eu já falei 1000 vezes, eu não quero que o Robinho seja titular, eu não consigo ver ele como titular. Não importa se seja como ponta ou como meia. Como meia ele jogou um pouquinho melhor. Mas o Maicon é muito diferenciado, o Jean-Pierre é muito diferenciado e o Rildo. O Rildo é outro jogador que eu daria mais oportunidades para ele. Para mim vale bem mais a pena você apostar em um jogador que é uma incógnita do que em um jogador que você sabe que não vai entregar nada. Essa é a minha visão, pelo menos. O Luiz Fernando, outro jogador que eu falava, eu prefiro 1000 vezes mais o Alisson, o Luiz Fernando do que o Alisson. Eu iria com o Luiz Fernando. Bom, pro Renato colocar ele só com o Alisson machucado mesmo. Pelo menos a lesão do Alisson ajudou para abrir o olho do Renato e ver que o Luiz Fernando tem que pelo menos revezar essa titularidade, porque o Luiz Fernando é mais ofensivo, marca bem também e ajuda bem mais o time do que o Alisson, na minha visão. Tudo na minha visão. Bom, e é isso. Depois o Diego Souza eu achei muito parado também. Em primeiro tempo ele joga até que bem, é sempre toda a partida assim. Primeiro tempo até que bem, segundo tempo sempre some, acaba a energia dele. E se sempre for assim, ele sempre vai ter que estar no intervalo. O Renato tem que prestar atenção nisso daí também. O PP jogou mal e pra você ver, a pior finalização do PP acabou virando uma assistência pro gol do David Braz. É assim que é o jogador iluminado. Bom, falar aqui as substituições. Guilherme Azevedo entrou no lugar do Lucas Silva. Eu não gostei da substituição. Eu queria entender a lógica do Renato na ordem cronológica de colocar os jogadores. Para mim, o Ferreira é antes do Guilherme Azevedo, ele tem mais chances antes, provou que merece mais oportunidades e para mim ele tinha que entrar no lugar do Lucas Silva e não o Guilherme Azevedo. O Maicon mudou o jogo depois que entrou, o Curitiba estava começando a criar oportunidades. Continuou criando, mas pelo menos o Grêmio dominava o jogo e criava mais oportunidades. Porque foram 2 gols no primeiro tempo, mas com 3 finalizações. O Grêmio foi muito certeiro e deu muita sorte nesse quesito. Tassiano no lugar do Luiz Fernando, isso daí eu já desisto. O Renato sempre insiste com essas idiotices. Eu queria entender qual o motivo de colocar o Tassiano. O Tassiano toca pior que os outros, finaliza pior que os outros. A única virtude dele é que ele corre. Mas aí quando ele corre para defender, ele fura, ele não marca direito. No último lance do jogo, quando todo mundo já estava morto, ele até fez uma jogada boa. Mas foi muito por causa que o time do Curitiba não conseguia nem mais andar. E eu não daria nem mais oportunidade para o Tassiano. Tem muito jogador bom da base do Grêmio que o Grêmio não aproveita. O Isaac entrou no lugar do Diego Souza, não teve tantas oportunidades, mas se movimentou mais. E com o Maicon, o Grêmio criou mais oportunidades junto com o Isaac. O Isaac se movimenta, isso é muito bom para o Maicon. E o Marcelo Oliveira, que entrou, se aposentou, a última partida dele, ele entrou faltando 1 minuto.
Ele que teve uma lesão por quase um ano. Bom, e eu vou fazer um vídeo específico sobre o Marcelo Oliveira, eu acho que eu vou postar ele amanhã, então fica aí acompanhando o nosso canal. Resumindo, esse resultado o Grêmio deu sorte, é isso. Primeiro tempo o Grêmio aproveitou os 10 primeiros minutos, podia ter goleado se quisesse, se continuasse naquela garra, naquela intensidade de marcar pressão, mas o gás do Grêmio sempre acaba no início do jogo e depois disso é dominado. O início do jogo parecia ser muito bom, mas terminou melancólico, quase tomando um empate. E se não fosse a experiência dos jogadores do Grêmio, certamente o Grêmio tomava um empate. Bom, mas é melhor uma vitória feia do que um empate ou uma derrota sofrida e com um péssimo resultado. Então, parabéns, Renato. Um bom resultado agora. O Grêmio subiu para 11º. Ainda é ruim, mas pode evoluir. Se o Grêmio perdesse para o Curitiba, podia acabar até em 19º. Para você ver o quanto disputado de 19º até 11º é questão de 3 pontos. Então o Grêmio tem que ficar esperto, tem que embalar uma sequência. E o Matheus Henrique, que acabou levando o terceiro amarelo, não vai jogar contra o Santos. Bom, foi esse o vídeo. Já vou lembrar aqui das nossas metas. Esse mês eu quero bater 300 inscritos. Eu conto com vocês. Foi esse o vídeo e